Boa noite a todos. Boa noite. Sempre é muito prazeroso a gente estar na nossa casa e estar junto com todos. Hoje mais ainda, olha o tema, educação. Os professores já foram se apresentando lá na frente. Luciana, eu trouxe outra professora, e também não é só professor, é também alunos presentes aqui. Ai, professor Silvio, né, agora está aqui acompanhando, não mais a escola, mas ele está aqui na nossa escola da doutrina espírita. Por sinal, um excelente aluno. Né? Então vamos lá, porque está todo mundo enrolado. Eu, quando estava pensando que hoje vim aí refletir com vocês, veio, não é, umas lembranças da época de professora mesmo, né, Luciana? Aquela terceiro colegial, 45 alunos. Eu vou encontrar hoje à noite um grupo grande de pessoas. É melhor não me entusiasmar muito, achar que eu estou dando aula, né, Maria? Aí pensei, eu acho que eu vou pedir para o Lambari, na hora que eu estiver falando demais, tocar o sino para eu me comportar no horário. Não sei se vocês conhecem a história do Lambari. É tio do João. Ele ficava sentado naquele cantinho ali, sininho de escola. E se a gente se atrasasse aqui na palestra, falava demais, tocava o sininho e a gente cumpria o horário para depois. Eu falei, olha, Lambari, se a coisa estiver muito entusiasmada, lá se eu estou achando que eu estou lá na escola, toca o sino para eu cair em mim. Né? Então vamos lá, que o nosso assunto de hoje, ele é muito, muito, muito gostoso. E muito importante também. Olha ali, a varetinha. Ali sempre preocupada, sempre traz para mim. A educação e o espiritismo. Né? Quem é? Veja eu, a educação, como eu vou colocar para vocês, por que ela é tão importante e por que a gente insiste, tudo que a gente vê, lê onde lê, todos os estudiosos, não só da doutrina, como fora da doutrina, que a educação, ela é um dos pilares, olha, uma coisa que sustenta, fundamentais, do quê? Do desenvolvimento, olha como o pensamento é grande, do desenvolvimento da humanidade, é um desenvolvimento do homem e da sociedade. A gente começar já refletindo a educação como uma proposta importante em termos pessoais e em termos de humanidade de uma maneira geral. Não é? E logo na sequência, porque o assunto é educação aqui dentro, sobre a ótica da doutrina espírita, então eu já adiantei aqui, que aqui na doutrina espírita a educação, ela é eminentemente educativa, não tenham dúvidas. Vocês estão num aulão aqui comigo, porque tudo que a gente for conversar aqui em termos de, não só de conhecimento, mas também desenvolvendo as potencialidades que cada um tem, que todos nós temos. Não é? Então, assim, para deixar bem firme, o Espiritismo é pedagógico. Kardec confirma. Por que ele é pedagógico? Ele conduz, ele oferece o caminho e ele nos leva para a gente, para essa ciência tão importante que é esse desenvolvimento nosso, como ser, como humanidade e de uma maneira geral. Bom, a palavra educação, né, isso só para a gente caminhar, esquentar um pouquinho a nossa reflexão. É uma expressão latina que tem duas origens. Né? Educare. O que é educare? Quando eu estou conversando, quando eu estou numa sala de aula ou eu estou no estudo de quinta-feira. Eu estou levando
aqui para o grupo informações, eu estou levando de fora para dentro, estou acrescentando informações para vocês. Se a aula da doutrina espírita, a gente está discutindo uma questão de coisas sobre espiritualidade. E também EduSérie. Na hora que eu estou aqui conversando hoje com vocês, EduSérie. Eu estou desenvolvendo aquilo que vocês têm dentro de vocês, porque vocês já trazem muito conhecimento, assistem palestra, fazem curso, fazem leitura, lê romance, lê tudo. Então, eu estou fazendo também esse processo aqui na frente. Estou de dentro de vocês para fora, desenvolvendo essas potencialidades que a gente tem aqui. A gente não aprendeu que fomos criados em espírito e o que o Pai colocou dentro de cada espírito, uma sementinha, que são as nossas potencialidades, e que a gente vai desenvolvendo essa sementinha ao longo do tempo. Todos nós temos essas potencialidades. Então aqui nós estamos fazendo os dois movimentos, Era o que Jesus fazia. Jesus, quando chegou para a mulher adulta, fora para dentro, vá e não peques mais. Bem incisivo, bem firme. Então ele está passando uma orientação. Ou Moisés, quando ele desce com os mandamentos, quando ele desce com as leis, os 10 mandamentos, as leis são essas, tem que ser cumprida. Lei é lei. Silvio, confirma? Com certeza. Lei é lei, tem que ser cumprida. Então é uma informação aonde eu estou levando como se fosse uma ação interior. E Jesus, ao mesmo tempo, quando ele diz, em primeiro lugar, quando ele faz educar, vai para a mulher adulta e não peques mais, ele está impondo uma condição. Lógico que não falou desse jeito, Falou com aquela amorosidade e nos convence, Não olha a gente como uma pessoa que errou, nada disso daí. É como se fosse aquele pedagogo, aquele orientador, aquela pessoa que conduz para as coisas certas. E, ao mesmo tempo, Jesus despertava, ele fazia ao mesmo tempo EduSérie. Ele procurava tirar quem eram os apóstolos com quem Jesus convidou para trabalhar. Quem era o conjunto apostólico? Era formado de gente simples, era de gente pescador, dessas atividades bem simples. E o que, quando ele olhou a pessoa, ele não pediu assim, está no curso, fez isso, sabe ler, sabe isso. E Jesus, na área de recursos humanos, não usou nenhum recurso externo, mas Jesus olhou o coração, as potencialidades que eles tinham aqui, as suas dificuldades. Jesus sabia sim, Ele sabia de todos eles, quais é que eram mais, vamos dizer, que tinham um coração mais aberto, mais livre, mas todos eles, Jesus percebeu isso daí. Então, isso daqui, a gente levar conhecimento, a gente levar experiência, a gente vai fazendo ao longo da vida, educar e EduSérie ao mesmo tempo. Sendo que o EduSérie, ele tem que ser muito maior quanto dá em quantidade do que o Educare. Porque eu recebo informação, eu posso receber, todo mundo daqui vai levar uma informaçãozinha, alguma coisa que não tinha tanta clareza, está levando um conhecimento, mas o mais importante é a gente elaborar o conhecimento dentro da gente e a gente começar a melhorar, trazer aqui para na hora que a gente praticar, a gente ser uma pessoa melhor. Sempre, não que a gente não consiga grandes coisas, a gente vai fazer isso daí. E dentro disso daqui nós não podemos esquecer de jeito nenhum, já que eu estou falando de doutrina espírita.
Olha que para nós, que glória a gente pensar nisso daí. Kardec era um professor, um mestre, um pedagogo que vinha de uma escola de Pestalozzi. O que quer dizer tudo isso daí? Uma escola humanista, que olhava a pessoa, não assim como uma pessoa, uma criança que vem vindo estudar comigo, mas ele olhava a pessoa dentro desse lado humano. Sabe quando a gente olha para o outro e olha no olho e quer ajudar, e quer propor alguma coisa? Então nós tivemos o nosso codificador, esse mestre, essa pessoa maravilhosa que a vida inteira foi esse mestre de muitos conhecimentos. Escreveu gramática, livro de matemática, livro de exercício, dava aula particular, livro pedagógico. Então, era uma pessoa completa em termos de conhecimento. Vamos dizer, bem preparado para depois fazer a codificação, né? Para fazer aquelas perguntas que fazia para os espíritos e elaborar essa coisa tão importante para nós, que é a doutrina espírita. Por isso que está escrito ali em cima, o espiritismo é pedagógico. Né? Toda vez que a gente entra aqui, que a gente pega o livro, que a gente ouve alguma coisa, é no sentido de orientar a nossa vida. Né? É nesse sentido de orientar para que a gente cresça dentro dessa doutrina. Bom, outra coisa que a gente não pode deixar de refletir, né? Que Jesus só aceitou, então, quando chamaram ele de mestre, porque realmente ele foi esse mestre que ensinou, né, educar e ao mesmo tempo nos ajudou no crescimento e fez o Educere. As duas coisas, Jesus, naquela pedagogia do amor, naquela pedagogia do entendimento, do crescimento, não é? Sempre nesse sentido. E o próprio Jesus já está aqui. E só mais uma coisinha. A gente tem que lembrar que eu falei que Kardec, ele era tudo isso daí, esse professor, esse pedagogo, esse orientador. Então ele trouxe essa experiência pessoal de pedagogo, de mestre para a nossa doutrina. Então quando a gente pega o livro dos Espíritos e todos os livros, a gente fica impressionada qual foi esse trabalho pedagógico de trazer todo esse material para a gente, trazendo sempre um encaminhar, uma orientação, é uma coisa ligada com a outra, né? Primeiro, o livro dos Espíritos, fazendo um resumo da nossa doutrina, mas a gente tem muita vontade, muita curiosidade de quer saber mais daquilo, mais explicações. Então, deste livro é que ele faz os outros livros. O livro dos médiuns, o Evangelho, o Céu e Inferno, a Gênese, que vem clarear cada vez mais. E uma ligação sempre muito grande entre todo esse assunto que ele quer trazer para a gente. Então, falamos da educação espírita, né? Jesus como mestre, e olha que conselho Jesus vem trazer para a gente. Um dos grandes ensinamentos de Jesus para nós. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Imagina a gente ouvir isso de Jesus. Imagina Jesus falando isso daí há 2000 anos atrás. Onde a gente, como espírito imperfeito de que somos, temos muitas dificuldades ainda na nossa moral, né? Ainda muito egoísta, invejoso, ciumento, né? E Jesus olhou para todos nós, né? E
sedes perfeitos. Imagina, até hoje, a gente, depois de 2000 anos, a gente percebe toda a dificuldade que a gente tem e ele nos estimula, né? Está chegando como pedagogo. Deixa eu pegar esses meus alunos e vão dizer, olha, vocês vão ser, né? Está chegando todo mundo que não sabe nem escrever, não sabe nada. Vocês vão chegar um dia a uma faculdade, alguma coisa, né? Então, mas nós estamos só no comecinho e ele já está falando que um dia a gente vai ser perfeito. Não perfeito como o Pai, a gente sabe, né? Dentro da nossa perfeição relativa. Tem uma palavra aqui que na hora de falar eu enrosco. Na hora que eu enroscar, eu vou falar perfeição relativa. Nós não somos perfeitos, nós temos a perfectibilidade. Não é? O que é essa perfectibilidade? É a possibilidade da gente crescer, da gente evoluir, de caminhar para essa perfeição relativa. Né? Olha que coisa boa quando alguém olha para a gente. Você chega lá na escola que você não sabe nada, então a gente chega, mas o professor já olha para você, a mãe, né? Às vezes a gente olha assim, o filho, ele é tão bom disso, um dia já está prevendo. Só que a nossa previsão, ela é muito material, muito simples, muito caseira, muito de mãe mesmo, né? E então, mas olha como ele nos vê, olha, um espírito das alturas angelicais, um espírito puro falando isso daí. Então, sabe o que fala, né? Porque tem todo está dentro de uma escala onde já atingiu essa perfectibilidade, né? O que a gente pretende? Para onde a gente vai? Não é? Só que Jesus nos criou, o Pai nos criou, todo mundo sabe a resposta, não é prova. Simples, Cláudia nota 10. Simples e ignorante. E qual é o final? Angelitude, perfectibilidade. Olha que espaço. Estou falando que vocês estão saindo assim, mas vão chegar do lado de cá. Ai, que delícia! Então vai ser um paraíso? Não é aquele paraíso que a gente quer. Para sair daqui, para chegar do lado de lá, vocês é que vão encontrar esse caminho. A luta é de cada um. A gente até queria um pouquinho mais, mas a gente tem sim ajuda, né? Mas junto, para vocês fazerem essa caminhada, vai aí um anjo protetor, vai indo, estou mandando bastante coisa para ajudar a fortalecer vocês. Então essa caminhada é nossa, né? Ele ensinou, passou a orientação e ao mesmo tempo acredita na nossa potencialidade. Às vezes a gente aqui meio ainda com aquelas dificuldades pode achar, mas tem coisinha que eu vou transferir para a próxima, está tão difícil tudo aquilo, né? A espiritualidade no livro dos Espíritos, olha, o tempo é seu. Se você quiser ir devagarinho, etc., você caminha. Mas se você quiser caminhar dentro dos ensinamentos que Jesus está trazendo, a gente abrevia, a gente diminui para chegar mais depressa aqui na perfeição. Então, ficar demorando tanto assim, mas né, cada um tem um ritmo. Né? Então aqui, olha, só para fechar a nossa destinação de simples e ignorantes, a nossa destinação é essa, a lei do progresso. Se eu quero ir devagar, se eu quero andar de câmera lenta, do jeito que eu quiser ir, depende da minha vontade, né? Depende de tudo isso. Bom, quando a gente às vezes reclama, sai daqui e vai para lá, tem esse caminho longo para ser feito, né? Senhor, dá uma dica como é que eu faço, né? Que jeito eu vou fazer para chegar nessa angelitude,
né? Nessa perfeição aí que o Senhor está propondo lá para a gente. Ele afirmou, seres perfeitos, né? Como é o Pai Celestial. Qual é o mecanismo pedagógico, qual é o cenário pedagógico que ele apresentou? A reencarnação. Vocês vão fazer tudo devagarinho. Reencarnação por reencarnação. Por isso que a gente tem que enxergar a reencarnação. Não estamos aqui, já fica pagando culpa, porque eu era assim, era assado, porque eu na Idade Média fiz isso, fiz aquilo, fez mesmo, mas não precisa ficar trabalhando a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua razão em cima disso daí. Olha os ensinamentos de Jesus. É para a gente crescer, é para a gente progredir. Nessa reencarnação, nossa, vou falar assim da nossa, agora de uma maneira geral. Tem muita coisa para aprender, muita prova aí para frente. Né? Não é a prova que eu vou dar para vocês, é a prova que Jesus está falando. Prova, novas aprendizagens. E ao mesmo tempo, que aluno você foi, tem a expiação. Vamos corrigir aquilo que você não fez. Ou vamos reforçar aquelas coisinhas boas que você já está trazendo da encarnação anterior, né? Nem que for um pouquinho, mas vamos dar uma reforçada nisso daí. Que quando você reforça as suas virtudes, por pequenas que sejam, nós estamos compensando uma dificuldade que a gente tem. Como é que a gente clareia um ambiente? Você pega a luz e você devagarinho vai aumentando a sua luz, a sombra vai desaparecendo. Então, olha, o pedagógico, olha o que nós temos que fazer, toda essa orientação desse nosso caminhar para a gente estar caminhando. Então, a reencarnação, ela é um mecanismo da pedagogia divina, o Pai, né? É uma nova experiência pedagógica. Cada reencarnação é um cenário de aprendizagem. Então, vamos pensar assim, vamos pensar positivo. Nós estamos aqui aprendendo. Vamos ficar mais firmes nessa palavra. Aprendendo cada vez mais como é esse caminho que eu devo seguir. Aí depois a gente completa, porque nunca fica tão assim. Mas esse caminho nós temos que trabalhar muitas coisas. Nós sabemos. Né? E o que eu mais falo, Silvio, na quinta-feira? Nós não somos bons. É isso? Tocados pelo bem. Ai, que bom aluno que tem. Nós somos tocados pelo bem. Às vezes eu sou boa com as pessoas que eu gosto, com meu filho, não sei o quê, né? Mas para o outro eu não sou tão boa. Eu não tenho, ainda não sou na escala da evolução, nesse entre o começo e o fim. A gente está mais no começo, mas a gente assim está lutando. É todo mundo que está lá estudando, sentado, lendo, fazendo, o que é que está fazendo? Tá com vontade, né? Se predispôs a fazer uma reflexão e dessa reflexão a gente encaminhar o nosso comportamento. Porque eu volto a dizer, vocês quando vêm aqui para estudar, vocês que estão sentados aqui, vocês já têm muita potencialidade. A gente está aqui na frente só estimulando que essas boas potencialidades que a gente aprendeu na doutrina, que Jesus nos diz, Espírito elevado nos diz, Espírito angelical. Então a gente tem que ter a firmeza de seguir. Não é? Porque o outro... Outra coisa que a gente tem que lembrar, que eu estou falando muito em termos desse aprender, dessa educação. Né? Kardec vai dizer também que educar é formar hábitos. E na insistência de eu continuar nos hábitos, aquilo aos poucos vai se tornando
hábitos bons, né? Vai se transformando numa virtude. Então, educar também é formar hábitos bons. Para que isso, fazendo, aquilo mais tarde vai se transformar em hábito bom. E que jeito que eu vou fazendo, tá? Através de um método, de um método de vivência, que chama-se experiência. A nossa vida é um método experiencial, né, de experiências que vai me dizer se eu venci ou não venci aquela dificuldade. Eu posso me achar boa na hora que eu penso que eu sou, mas perdoa, deixa eu pensar. Até que eu tenho que viver a experiência do perdão. Eu perdoei fulano, mas ciclano não perdoei. Sinal que a minha experiência de vida não tenho como um potencial ainda virtuoso e eu sei perdoar do fundo do coração. Ainda estou perdoando, mas pela boca. Eu perdoo. É a vivência. Então, doutrina espírita é uma doutrina onde um método que vai me dizer se eu estou aprendendo ou não é quando eu experimento. É um método experiencial. Depois que eu vivo a experiência, se eu perdoei ou não, eu vou... Essa minha experiência me leva ao conhecimento daquela experiência. Olha, o que me trouxe aquela experiência com fulano de tal? Olha, a minha experiência diz que eu ainda estou fraca para perdoar. Eu comecei, são os primeiros passos do perdão, são as minhas primeiras vivências. Eu não sou tão ciumenta, eu não sou tão isso, tão aquilo. Aquela experiência me traz, eu tenho que aprender com ela tem que me trazer conhecimento. Eu usei inteligência, faço isso ou não faço? Deu certo aquilo? Com fulano eu perdoei, com ciclano eu perdoei. Então, toda vivência, toda experiência me leva a um conhecimento da minha experiência. Né? Se eu tiver dúvida, é só pegar o livro dos Espíritos, que a gente tira o livro na hora, porque é bem taxativo o que é perdoar. Se tiver dúvida, é só pegar o livro. O conhecimento, quanto mais eu vou experienciando, vou aprendendo e vou conhecendo, vou desenvolvendo a minha inteligência, fica mais fácil para mim. Depois eu ter liberdade de tomar decisões, de usar o meu livre-arbítrio. As minhas decisões, elas serão mais acertadas. Se eu tiver experiência, e nessa experiência eu posso ter resultado negativo ou positivo. Mas eu vou ter livre-arbítrio de decidir. Não vou por esse caminho, não deu certo. Minha experiência com aquilo não foi tão boa. Mas, a minha experiência me deu a liberdade de decidir um outro caminho. E o livre-arbítrio nos mostra que nós somos o quê? Nós somos o Senhor, nós somos os donos do nosso processo evolutivo. A gente não fala muito que nós somos os artífices da nossa vida. Acho linda essa frase, né? E nós somos os atores, somos, né? Então não adianta a gente ficar reclamando, porque o Clauvito, não sei o quê, viu, Maria? Não adianta ficar reclamando, porque a culpada é a gente mesma. É o filho que não me respeita. Tem uns que não respeitam mesmo, mas às vezes a gente vai ver que no fundo, a gente que não deu educação. Se a gente fizer uma coisa de consciência ali, né? É melhor a gente caminhar nesse sentido, porque
está dizendo aqui que nós somos os responsáveis por isso daí, mais fácil depois a gente fica de bem com os outros, está aceitando os outros, embora a gente não está fazendo tudo isso, né? Então, ó, eu estou falando de reencarnação. Então são as vivências, que são muitas. Nós somos espíritos multimilenários. Então, olha quantas vivências reencarnatórias nós já tivemos, né? São essas reencarnações que vão nos conduzir para aquela frase de Jesus, né? A perfectibilidade. Vocês estão assim? Vou repetir Jesus para todos nós, novamente, para a gente sair bem animadinho. Ainda somos meia boca, prova e expiação, por todas as coisas, mas nós vamos para a perfeição, para a perfectibilidade. Allan Kardec vai nos dizer que para a gente chegar aqui, a gente precisa atingir, então, progresso completo. Mas o que é esse progresso completo que Kardec fala e Emmanuel reforça? É o assunto que a gente está refletindo aqui, não é? Nós temos que trabalhar a nossa inteligência. De que jeito que trabalha? Através das experiências. Inteligência tem que funcionar. Se a inteligência funciona, a nossa consciência, a nossa razão melhora. Então, o nosso progresso, ele é intelecto, vem dessa experiência, e ele vem na moral. É o lado da doutrina espírita no qual ela mais foca. O mais importante, nós estamos aqui, é para estar desenvolvendo esse nosso lado aqui. E Emmanuel reforça também no livro Consolador, inteligência, a moral é ser do lado do sentimento, né? São aquelas duas asas que a gente fala. Para a gente alçar grandes voos, a gente tem que ter as duas asas. Só o conhecimento, se eu só saio daqui, se eu só estudo, se eu faço curso, estudo, cito todos os evangelistas de cor salteado, não me leva a esse progresso. Tá? Eu fico intelectualizada, eu fico meio assim. Por quê? Porque eu não posso deixar que essa asa prende, fique do lado de cá. E o que a gente vê na sociedade de hoje? Gente, é fantástico a inteligência de todo mundo, fazendo celular, fazendo isso, fazendo aquilo. É caro que anda sozinho e você fala para ele, eu quero ir na Renata, ele te leva. Esses carros são dirigidos. Tem aquilo que faz não sei o que lá, aquela direção que não tem ninguém. Então, o que o homem desenvolveu em termos de inteligência é impressionante. Nós estamos alçando grandes voos em termos de intelectualidade e em termos de moralidade. Como estamos nós? A preocupação da doutrina espírita, o alerta, né? É esse daí mesmo. Vamos trabalhar o nosso sentimento, né? Vamos, e quando você trabalha, você diminui o seu egoísmo, você pensa um pouquinho mais no outro, você sai desse lado e você começa a trabalhar um lado mais afetivo, mais do sentimento, mais do coração. Tá? Isso daqui. Então, são essas duas asas aqui que permite que a gente alce o voo a caminho dessa doutrina e desse progresso. O sino está quase tocando. Trago novamente Jesus, o nosso mestre, né? Que quando fala, vamos prestar atenção, porque é o mestre que sabe das coisas. Olha só, Jesus vem reforçar também um lado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está aí, ó, não vão esquecer não, hein?
da educação intelectual. Eu estou reforçando muito a moral, estou dando uma ênfase forte na doutrina, que é aqui que a gente tem que trabalhar mais, mas ele, quando ele fala isso daqui, ele diz, olha, vamos reforçar também esse lado intelectual, esse lado da sua inteligência, para que a gente possa usar a inteligência para o lado positivo e não para o lado negativo. Não é? A gente tomar cuidado com muita coisa em termos de intelectualidade. Mas ele diz que é necessário buscar a educação intelectual, porque é através dela que nós vamos chegar à nossa moral. Então, ele está dizendo, vamos. Aí quando ele diz isso daí, ele está falando de educação intelectual nos dois sentidos. Não precisa pegar livro, não precisa entrar na escola. Não é só uma educação intelectual de curso. Não, é uma educação intelectual de experiência. Né? A mãe, quando está cuidando do filho, né? Ela está usando a sua experiência, não estamos falando só de banco escolar e coisa acadêmica. Estamos falando de uma maneira geral, em termos de intelectualidade. Ó, vamos usar a cabeça para fazer as coisas. Você está usando a rede social para quê? Para fazer bullying? Para isso, para aquilo, para outro? Ou você está usando a rede social para também dando mensagem, para ver a live, para isso, para isso? Livre-arbítrio, conhecimento, você decide o que você quer para você. Que caminho que você quer tomar nisso daí. Mas Jesus, então, estimula. E o resto é conosco. Mas tem isso, aquilo, aquilo. Tem sempre um mais para mexer com a gente. Né? Já que nós estamos falando dessa saída e dessa chegada, às vezes a gente tem uma curiosidade. Por que a gente que tem esse roteiro tão grande para fazer, por que a gente já não começa um pouco melhorzinho, lá na infância, né? Tem curiosidade, por que a gente tem que passar tanto, um bom tempo aí na infância? A doutrina vem explicar. É ela que vem dizer para a gente que nos primeiros tempos, nesses primeiros 7, 8 anos de infância, nós trazemos ainda da nossa vida anterior, não é? Ainda nós trazemos muito da nossa bagagem, da nossa vivência ainda, não estamos completamente encarnados, e é o período no que nós estamos mais sujeitos, mais acessíveis, com mais possibilidade, com mais plasticidade. A gente não está aquela pessoa que não quer mudar de jeito nenhum, não é? É o período onde é mais fácil para os pais, não é que os resultados estão aí, para se trabalhar as dificuldades da criança. Então, quando a gente vê o neto do Mauro, lindo, com aquele olho azul, que vê isso, que vê aquilo, aquele outro, né? Já, daqui a pouco o Mauro começa a perceber, os pais começam a perceber que, o Mauro de vez em quando chega aqui, mas ele é esperto, ele é isso, inteligente, tudo isso daí nos encanta. O olho azul, as experiências, o ventilador. Mas, não sei falar o nome dele. Que lua. Mas que lua é multimilenar. Traz experiência. Está reencarnando para quê, mal? Aprender muita coisa, né? E alguns acertos. Grupo familiar. A gente também está ali para acertos. Fazer coisa boa, ninguém vai montar um grupo familiar de inimigo. A gente nasce para saber para fazer algumas arestas, onde a gente tem que se esforçar, tudo isso daí, né? Mas é também para a gente estar melhorando. Então o Carioca vai passar nesse período aonde? Principalmente os pais. Os avós, como diz a Sandra Borba, é uma educadora, uma evangelizadora de 30 anos atrás,
que pais, e principalmente os avós, ficam abestalhados com os netos. Não, a gente acha graça, tudo que faz de errado a gente acha bonitinho. Então cuidado com os avós, cuidado com os avós. Porque a gente, às vezes, não vê que a gente tem que ser, principalmente quando a gente quer orientar, a gente, em primeiro lugar, observa como é aquela criança. Engraçadinha, bonitinha, mas já vai aos poucos demonstrando algumas tendências. Né? Ele é virgento, ele não sei o que, bate o pé, vou prestar atenção. Né? Nós temos, a partir daquela observação, a gente tem que orientar e agir. Não é achar tudo bonitinho, tudo. Aí é o educado. Não põe a mão, não faça, não isso. Não adianta ficar discutindo que a eletricidade, que corre ali com o volt da eletricidade, que se puser o dedinho. Não ponha o dedo. Então, no começo dessa orientação, para esse tipo aqui, é mais orientar, agir e exemplificar. Não adianta dar exemplo e fizer e está fazendo completamente errado. Né? A doutrina diz lá, para orientar, para educar, você tem que primeiro se auto-educar. Uma pessoa que não se auto-educa, ela não pode orientar. Pode orientar de qualquer jeito, mas não dentro das orientações. Nós estamos doutrina espírita. A orientação de algumas coisas é firme. Filho tem que ter respeito, não precisa amar. Tem que ter respeito? Tem que ter respeito. Ele respeita. Dentro do jeito que está, meu amor. Né? Vamos pensar. E já que eu estou falando de evangelizadora, vamos trazer o nosso coração. Trazer evangelizador. São elas que estão com as crianças desde bebezinho, estão acompanhando, e a gente está tendo até os adolescentes. E eu vou encerrar novamente hoje com uma colaboração, são os meus colaboradores, eu tenho tanto colaborador, da Natália, querida, 15 anos, e do Luquinha, muito amorosinho do meu coração, com 13 anos de idade. Eu disse, meninos, eu vou fazer essa palestra, Educação e Espiritismo. Tragam para mim o entendimento de vocês do que é a educação. Mas dentro da doutrina espírita, vocês vão ter que trabalhar duas coisas. Vocês vão, eu vou ler a mensagem, vocês vão ver que é o resumo da minha palestra. Que os dois poderiam estar aqui, dando exemplos da experiência deles, como eles estão sendo conduzidos. Lógico que tudo isso, provas e expiação. Prova e expiação é aquela faixa. Tem gente que está lá em cima quase na regeneração e tem gente agindo como se fosse da pré-história, ainda só nos seus instintos. Não está nem aí com o outro, se é isso, se é aquilo, está ali. Mas vai ter lugar para todo mundo. Aquele vai para um lado e aquele também vai para o outro. Está tudo arrumadinho na pedagogia divina, no plano divino, na escola divina da imortalidade. Né? Então, vamos pensar hoje nas nossas orações, né, que os evangelizadores, eles estejam cada vez, né, com a sua vontade mais firme para estar orientando, porque essas crianças esses jovens estão bem orientados nesse sentido. A caminhada no nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, se caminhar direitinho, sair daquilo ali e for caminhar, um dia é o tempo de Deus. Vocês serão espíritos perfeitos, homens de bem. Então, lição de casa. Vamos pegar o Evangelho, vamos olhar o capítulo 17 e vamos ler todos aqueles itens para ver se nós somos homens de bem. Se tem algum item que a gente está fazendo mais ou menos. Porque no finalzinho ainda está escrito:
todos os itens, né? Todas as coisas não estão todas numeradas. Quer dizer que além daqueles 20, 30, 40, então tem muita coisa. Então uma olhadinha para ver se vocês estão se transformando nesse homem de bem, não é? Porque nossa realização pessoal, para que a própria doutrina insiste, para que a gente não faça uma adesão só à intelectualidade, só sentar para saber, só para isso, para ele, não é? Mas sim, a doutrina é uma doutrina de programas de educação, conhecimento, sim, não estou tirando, é importante, mas ela é de transformação. Aí é que a nossa asa está quebrada, é aqui. Então a gente tem que acudir principalmente aquilo que não está caminhando bem, né? Em nossas vidas. Só reforçando aqui Jesus, esse mestre, para a gente poder encerrar, porque tudo isso nos chegou, toda essa pedagogia, Kardec trouxe, mas Kardec estava sob orientação do nosso governador. Em primeiro lugar, o pedagogo, mestre Jesus, né? Ele que orientou Kardec, né? Para que essa doutrina chegasse nesse momento complicado da transição, né? Que a gente está recebendo toda essa orientação, porque esse mestre que ensinou e exemplificou, e Jesus na época, se a gente fosse ficar pensando todas as mudanças que Jesus trouxe, a gente ficaria impressionado. Como o domingo é Dia das Mães, e eu vou torcer aqui para as mulheres, vamos lembrar então que Jesus, o que era a mulher na época da sociedade de Jesus e que continuou durante muito tempo? Não existia. Mesmo dentro de um templo religioso, dentro de uma sinagoga, homem fica de um lado, os doutores da lei, e as mulheres ficam num canto. Não tem lugar dentro de uma sinagoga. Olha, você tinha que aprender toda a doutrina boca a boca. Porque até hoje nós sabemos que a ser considerado judeu, a mãe tem que ser judia. A mãe, se a minha mãe for judia, eu sou judeu. Quando é meu pai que é judeu, eu não sou, eu não levo, a não ser que depois, lá tem toda dentro da orientação deles, eu sou como se fosse um judeu de segunda ordem, mostrando a importância da mulher dentro da cultura judaica. E Jesus estimulou, ele sempre estava com as mulheres. Quem ele chegou para depois, quando recebeu? Madalena. Quem eram as grandes amigas dele que ele ia na casa almoçar? Marta e Maria. Não é? O que ele ensinou para ele? Ah, Marta, não é? Larga essa cozinha aí, vem papiar aqui com a gente, né? Às vezes quando eu estou varrendo lá, que tanto varre na vida, não é? O que tem nele que precisa varrer? Excesso de Marta, né? Um pouquinho mais de Maria faz bem para a gente equilibrar tudo isso daí. Então, para todas as mães que estão aqui, todo mundo que tem aqui teve uma mãe, né? Pode ter perdido, mas alguém substituiu. Para todas as mães presentes, que foram as nossas educadoras. Onde começa a educação? Na casa, na mãe, com os pais, pai e mãe. Então, é lá que esse primeiro lado moral começa a chegar para a gente, né? É lá que a mãe vê todas as nossas possibilidades. Então, vai ser assim, vamos pensar nessa mãe com muito carinho, porque ela nos deu muito, muito, muito. Deu aquilo que sabia, aquilo que era o melhor que tinha, né? Não precisa de banco escolar, não precisa de diploma, não precisa nada disso daí. No primeiro momento é o sentimento, né? É isso daqui que a gente aí reforça. Jesus, esse nosso grande mestre, nos trouxe a pedagogia,
do amor. Quanto mais a gente usar sentimento nisso daí, mais a gente está crescendo. Os ensinamentos todos, aonde eu vou tirar minha dúvida, onde está esse roteiro, aonde está esse caminho, ele está no Evangelho. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa. O que o Evangelho diz nesse caso? O que o Evangelho orienta? O que o Evangelho fala? O que é que ele diz? Vamos lá, procurar no Evangelho, no livro, que a gente tenha a orientação correta, para que esse caminho fique um pouco mais tranquilo. Olha, dos meninos, Natália, eles vão jogar muito com a palavra conhecimento, razão, é o que eles aprendem. O conhecimento constrói a nossa compreensão do mundo. A moralidade constrói a nossa ética. Como me comporto, como é que eu estou, como é que eu trato o outro, como é que eu vejo o outro. Porém, com ambos atuando juntos, construímos a verdade. A verdade está, então, na construção dos dois. Uma maneira de trazer essa verdade desde a juventude é através da evangelização. Convite. Quanto mais cedo entendemos o que é correto, mais cedo progredimos como espíritos em nosso processo evolutivo. Tendo inteligência, ó as asas aí, tendo inteligência sem possuir valores morais, o outro lado da asa, mais cedo progredimos como espíritos em nosso processo evolutivo. Agora, tendo inteligência sem possuir valores morais, podemos acabar utilizando nosso conhecimento para fins negativos. Então é necessário também possuir sabedoria moral, sabedoria do sentimento, vivência, experiência. Na balança que é o espírito, precisam coexistir a sabedoria moral e o conhecimento. A balança não sustenta-se somente com saber ou somente bem-querer. Excesso de bem-querer, Natália. Estando assim, está fadado ao desequilíbrio. Quer dizer que a gente não pode partir, estão dizendo aqui, nas pontas da balança. Ficar do lado suspende o outro, ficar do outro suspende o outro. Olha só que criançada. Não é? A balança não sustenta-se somente com o saber ou somente bem-querer. Estando assim, está fadada ao desequilíbrio. Os dois lados da balança precisam estar em equilíbrio para que haja a verdade. Então, qual é a educação proposta no nosso livro aqui por Kardec e por Emmanuel? É a nossa cristã, moral cristã. Não é? Moral dos sentimentos cristãos. Então, espero que hoje a gente possa... A sino já tocou 3 vezes, eu tenho que sentar. Né? Então, que a gente possa refletir pelo Dia das Mães, pelas nossas evangelizadoras e por todos nós, porque nós estamos aqui assumindo uma responsabilidade. Todos nós somos educadores. Todos nós temos o que ensinar e temos ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Então, essa troca de ensino-aprendizagem. Né? Então, uma boa reflexão para todos nós.